Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez no episódio do podcast aí da Star Health. Esse é o terceiro episódio, estamos aqui com o Dr. Marcos. Só passando um pouquinho aí sobre a Star Health. Star Health é uma clínica online que está chegando para tentar revolucionar o mercado da saúde, principalmente oferecendo consultas aí a pessoas que vivem em regiões mais afastadas, que têm essa dificuldade, essa barreira de encontrar tanto o clínico geral quanto o especialista. Então a gente tem disponível aí receita e atestado em todo o Brasil. Então a sua consulta para quase 80% a 90% das queixas, principalmente de urgência, a gente consegue resolver o seu problema sem a necessidade de um contato físico. Para fazer o agendamento, é só entrar no nosso Instagram, no nosso Facebook, estamos nas redes sociais starhealth.live, o link tá aqui, só dá uma olhada também aqui lá no Instagram, certo? @aqui starhealth.live, ou entrando no site diretamente, fazendo o agendamento, ser atendido no horário marcado, com rapidez, agilidade e cuidando de você aí de forma online, na palma da sua mão, beleza? Estamos aqui com o Dr. Marcos. Marcos aqui foi meu professor na UFJF. Ele é PhD em Biologia Parasitária pela Fiocruz, pesquisador do Laboratório de Epidemiologia Molecular Bioestatística da Fiocruz também. E, mais importante, professor da UFJF, onde tive o prazer de ter a disciplina de infectologia ministrada por ele. E hoje é um prazer aqui, tanto em nome da empresa, mas principalmente pessoalmente. É um professor que eu admiro muito. Fiz questão aqui de trazer pessoas que eu admiro e que eu realmente vejo assim como inspiração, tanto na vida pessoal, como na carreira, como de conduta. E hoje é um prazer ter ele aqui. Se você quiser se apresentar um pouquinho aí, professor, alguma parte que eu não abordei aí, falei das suas partes de pesquisa, alguma coisa que você acha importante. Eu me considero, claro, Adolfo, muito mais professor, do que médico. Minha vida toda eu trilhei querendo dar aula, então já são mais ou menos 20 anos em sala de aula, e a medicina se completa, com a carreira acadêmica. É bom de ser professor e médico, sempre está se atualizando, estudando, e você vê a juventude chegando com ideias novas igual a sua, assim, e a gente tenta participar, A gente vê que a medicina não é uma coisa imutável como foi até um tempo atrás, hoje ela precisa ser revolucionada, e nós temos que fazer parte disso como professores, Entender que nossas demandas são diferentes, nossos pacientes pensam diferente, nossos alunos já têm outra cabeça. Então, quanto mais a gente está perto dessa tecnologia, da inovação, a gente está melhorando como professor. É claro que a necessidade de ensinar hoje, ela permeia pela tecnologia, pela revolução da ciência e da medicina. Show de bola. Hoje você dá aula na UFJF, dá aula na Suprema. Sim, eu dou aula nas duas faculdades, uma privada e uma pública. Então tem uma diversidade enorme de alunos, em todos os setores, economicamente, socialmente. Então é muito importante. Hoje a gente consegue ver a sociedade dentro da sala de aula muito facilmente. E o que a gente transporta para a nossa vida, Mas eu sou professor, na metade do meu tempo de trabalho, dando aula na Suprema e na UFJF. E referência aqui na Zona da Mata, professor? Direto vejo você aí dando entrevista, Sim. Na mídia. Adolfo, acho que eu me tornei pela capacidade da aula, conversar com meus alunos, Isso virou uma referência. Toda semana as mídias me convidam, eu sou muito disponível também, eu gosto de ajudar. Meu pai é jornalista e eu, quando eu peguei pede ajuda, eu tento fazer isso de maneira muito breve. Acho que porque eu tenho uma formação mais diversificada, então eu acho que eu agrado, E quando você está sempre falando com pessoas que divulgam informação, você acaba se tornando uma referência. Mas o mais importante é dar aula, Os alunos sempre nos trazem como referência. Assim como você, eles lembram da gente, se a gente dá uma aula legal, onde passa credibilidade, isso retorna para a gente com certeza. Um dos aspectos, assim, além de todo o conteúdo ministrado, assim, que eu lembro muito bem das suas aulas, principalmente das aulas práticas, que eram em grupos menores ali, que a gente tinha um contato mais próximo, discutia os casos clínicos ali de uma forma mais aprofundada. Mas essa parte da oratória, como é que você aprofundou isso aí? É algo que eu admiro muito. Até o primeiro episódio que a gente veio gravar aqui, mesmo tendo uma habilidade assim, com outras coisas para falar, cheguei aqui e fiquei meio travado às vezes, mas eu vi no senhor assim, uma oratória muito boa. Como é que foi isso? Como é que você desenvolveu? Foi bem engraçado você falar assim, Adolfo. Eu falo muito rápido, Já tive vários apelidos na infância de falar rápido e tudo. E quando eu fiz minha primeira faculdade, quando eu fui monitor, eu queria desenvolver isso. Eu tinha uma necessidade de querer informar, eu estudava, sempre queria ensinar, e eu fui desenvolvendo isso, fui aprendendo. Eu acho que a gente acha que é um dom e não é. Pode ser aprendizado dar aula, é aprendizado montar uma palestra. Eu já fiz vários cursos de dar aula para aprender a montar uma boa aula, a usar um data show e falar também, Porque a estratégia de falar você tem que entender, porque
você se comunicar bem, não basta só ter o conhecimento. Você também tem que entender qual é o seu público, o que eles querem falar contigo, ou o que eles querem ouvir de você. Né? Então, os alunos, a gente tenta tratar da maneira mais próxima possível. Eu tento me aproximar deles, conhecendo eles melhor. Isso faz parte também, mas quando um grupo maior, uma palestra maior, a gente também tenta entender. Mas é claro que hoje, né, como eu estudo bastante, isso me dá um resguardo para poder falar, né? E o mais importante é isso. Além de falar bem, você tem que conhecer muito o que está falando para você ficar seguro, né? Com certeza. Acho que uma coisa é ligada com a outra, né? Principalmente nesse meio digital que a gente vive aí, que muita coisa hoje é vídeo, muita coisa falada, né? Então, para quem não se expressa bem ali, está muito ligada só aos meios físicos, às vezes o cara que escreve muito e tal, às vezes fica meio limitado, né? Então, acho que essa parte do oratório é muito importante para passar o conhecimento todo acumulado ali, e acho que diferencia muito você aí em relação não só ao mercado, mas em relação aos professores também. Puxando um pouquinho aqui da parte mais da Infecta agora para a gente dar uma intercalada, estou trazendo aqui hoje algumas dúvidas, mais de um público mais leigo, às vezes você aí que é paciente e tem essas dúvidas no dia a dia, a gente vai trazer aqui, né, para perguntar para o doutor aqui, para o professor, o que ele acha desses temas mais comuns no dia a dia, coisas que eu ouço muito. Vou começar aqui em relação aos antibióticos, né, que a gente vê os antibióticos aí sendo prescritos de uma forma até indiscriminada, né, um uso excessivo. Quais são os riscos? Você acha aí que hoje realmente existe essa prescrição um pouco exacerbada aí? Como é que o senhor vê isso? Adolfo, é um grande problema, né? A gente de medicamentos que vão se criando no mundo, os antibióticos são os que ficaram para trás. Apesar de serem os mais usados diariamente, né? Eu sempre falo com meus alunos que o primeiro plantão, ele vai usar um antibiótico. E às vezes não sabe usar, né? E isso acaba sendo uma necessidade. Os próprios pacientes, eles pedem um antibiótico como uma solução de qualquer problema. E quando você vai no infectologista, o que menos se faz é prescrever antibiótico de forma indiscriminada. A gente tem muito medo que é a nossa ferramenta de trabalho. Então, a gente estuda muito eles para usar de maneira adequada. Mas uma falta de diagnóstico, uma falta de conhecimento do médico acaba implicando no uso equivocado do antibiótico, né? Porque tem funções específicas e usos específicos também. Mas é fato que isso é um problema para a gente porque gera muita resistência e às vezes a pessoa, quando realmente precisa de antibiótico, ele já perdeu a função. Então a gente tem que ter muito cuidado e isso, hoje em dia o Ministério da Saúde tem controlado bastante, às vezes estão ficando tempo curto, né? Já estão ali cotando mais, ou seja, você compra só a quantidade a ser usada, que era muito comum antigamente a pessoa guardar em casa esse antibiótico e depois usar para outros motivos como se fosse uma coisa única ou como servisse para tudo. Então, assim, quando é prescrito ali de forma indiscriminada, quais são os riscos ali em relação a essa seleção natural aí que pode acontecer que acaba não sendo tão natural assim, né? Acaba sendo induzida, mas como é que isso acontece? Quais são os riscos ali para o futuro? Sim, então, hoje em dia a gente chama de infecções comunitárias e hospitalares, né? Quando você usa muito antibiótico nas infecções comunitárias, não seja no domiciliar, sem prescrição médica, você pode gerar bactérias resistentes. Né? As bactérias vão desenvolver e muitas vezes pelo uso equivocado, né? De baixas doses, num tempo incorreto, né? As bactérias começam a ganhar resistência. E o que impacta também na infecção hospitalar. Ou as bactérias vão resistir para o hospital, ou não. No próprio hospital, o uso de muito antibiótico para tratar infecções que às vezes não tem solução, como falei com você, a gente tem muito tempo que não desenvolve novos antibióticos. Né? A gente tem pouca revolução nessa área da farmacologia porque é muito difícil em desenvolver antibiótico para todas as bactérias. E essas bactérias que já vêm com resistência domiciliar ou comunitária ou as hospitalares, elas acabam sendo intratáveis. Hoje, um dos maiores problemas intra-hospitalares são as infecções que você interna um paciente, dá todo um suporte clínico de terapia intensiva e você não tem o antibiótico para tratar aquela bactéria. Entendi. A gente acaba criando aí bactérias super resistentes, né? Exatamente. Eu estava lendo algumas dúvidas aí que o pessoal tinha em relação à infectologia também e acabei me deparando com o Covid novamente. O pessoal aí um pouco preocupado, agora está vacinando para a gripe, mas a vacina do Covid parece que já não está tão em alta. E muita gente me pergunta, o Covid acabou? Ou o Covid ainda mata? Como é que está o Covid hoje, professor? Vamos chegar a uma coisa bem legal e acho que você pode até oferecer esse serviço. A informação em saúde, ela tem que vir de profissionais de saúde, médicos e também de outras áreas. E quando isso é desacreditado e passa um período muito grande, ainda tem no mundo pessoas que são anti-vacina, pessoas que questionam muito a prática médica de prevenção. Então, após a pandemia de Covid, todas as vacinas foram meio desacreditadas.
Então, na prática, tanto o Covid quanto a influenza, o rinovírus, o vírus essencial, são doenças que precisam de vacina. No caso específico da Covid e da gripe, são vírus que precisam de um reforço vacinal anual. Então, a gente tem lá pessoas que vacinaram lá na época da pandemia, 2020 e 2021, e não vacinaram mais. Elas são novamente susceptíveis à Covid. E, assim como a gripe, são vírus sazonais, que estão endemicamente na nossa população. Eles vão circulando no período de inverno, de frio com maior intensidade, mas eles estão o ano todo, assim, circulando. Então, as pessoas têm que estar vacinadas uma vez por ano para evitar. A vacina tem uma função tanto para a prevenção individual como para a coletiva. É a maneira de quebrar a cadeia de transmissão. Então, é muito importante que toda vez numa consulta médica se fale da vacinação, se fale se está atualizado o cartão vacinal, porque às vezes uma pessoa saudável, jovem, não vai fazendo tanto impacto na saúde dela, a gripe pode ser um pouco forte, mas às vezes não leva uma internação. Mas, de forma geral, quando você faz a vacina é a maneira de prevenção mais... é mais acessível à toda a população, porque ela vai prevenir as pessoas que têm saúde debilitada, ou seja, aquela pessoa mais idosa, aquela pessoa que já tem uma doença cardiovascular, aquele diabético, porque essas doenças respiratórias tendem a ser mais graves. Então, isso é muito importante. E quando a gente fala de vacina, também a gente consegue chegar nas populações mais vulneráveis sociais também, porque quando tem planos de vacinação nacionais, essa população mais carente, mais afastada, ela consegue ser vacinada e sim, o recurso dessas pessoas não é tratar ou internar por causa de uma doença, não ter a doença. Então, seria a forma mais democrática de prevenir doenças, é a vacinação. Entendi. Até puxando uma parte dessa questão da pandemia, você acha que ali na pandemia a gente errou um pouco nessa questão da vacinação? Você acha que demorou? Ou a questão do lockdown ali, você acha que teve algum erro maior? Eu sei que o senhor já deu várias entrevistas sobre isso no passado, né? Mas hoje vendo aí de trás para frente para trás, né? A gente já está no futuro aí, passou 4 anos, 3, 4 anos aí do fim da pandemia. Como é que o senhor vê esses acertos e erros aí no Brasil especificamente, que a gente teve uma mortalidade bem elevada, né? Sim, o Brasil é um exemplo, né, vacinação mundial. Na pandemia, teve muitas dúvidas em relação à vacinação no início. A gente poderia ter sido protagonista e acabou não sendo, né? Mas, de forma geral, a gente percebe, e não tem como questionar, quantas pessoas morriam antes das vacinas e quantas morriam depois da vacina. Então, esse atraso realmente levou uma elevação muito grande de pessoas a emergências. E a emergência respiratória ela é sempre muito difícil, é complicada, o que leva a erros médicos, a erros intra-hospitalares e até infecções. Então, a ideia é impedir que as pessoas vão para o hospital, mesmo porque o sistema de saúde, por mais robusto que o SUS seja, a gente tem muitas limitações hospitalares, poucos leitos de população. E diante de uma pandemia onde esse número de pessoas doentes aumentou exacerbadamente, esses leitos foram bloqueados. E aí grandes pessoas morreram sem ter acesso a leito. Então, assim, eu acho que quando eu sou um entusiasta com vacina, eu gosto muito, eu acho o modelo de prevenção fundamental, eu trabalho com epidemiologia, eu sou sanitarista, né, na minha essência, então eu acho que a gente tem que trabalhar com isso porque a medicina tem que ser feita curativamente para quem precisa de curativo, mas a grande parte dela tem que ser preventiva. Com certeza, com certeza. Melhor prevenir do que remediar, né, professor? Sim, sim. Até puxando essa questão da vacina também, hoje a gente vê em alta aí a vacina da dengue, né? Tem uma faixa etária ali, né, específica que pelo SUS está vacinando, tem as vacinas que estão disponíveis somente na rede privada, tem algumas sendo desenvolvidas aí, acho que no Butantan, né? Como é que está esse cenário da vacina da dengue aí, professor? Excelente pergunta, Adolfo. A gente tem a vacina privada aí, né? E o SUS incorporou ela, uma questão endêmica, né? A dengue é uma doença endêmica no Brasil, não tem mais epidemia, o ano todo tem dengue. Então, uma questão estratégica que as pessoas mais novas seriam as pessoas que seriam mais beneficiadas porque elas não tiveram contato com todos os tipos da dengue ainda. Os mais velhos, em tese, já tiveram, uma vez que a gente tem a pandemia de mais de 40 anos. Então, foi uma questão estratégica que também, sim, tem um impacto econômico, né? Nosso PNI é imenso, é o maior do mundo de distribuição de vacinas. Então, a gente tem que fazer uma coisa paulatina. E os laboratórios não tinham como entregar tantas vacinas naquele momento. Mas, sim, a gente está focando e uma tristeza, porque mesmo focando nesse grupo, a gente tem uma taxa vacinal muito baixa para dengue. E esses casos vão surgir, essas crianças poderiam ser beneficiadas, inclusive vacinando as crianças hoje, isso vai se propagando no futuro e reduzindo as taxas de casos graves no futuro de dengue. Então é muito importante. E com isso o Brasil está, ano que vem, a previsão de uma vacina nacional do Butantan, tem algumas vantagens em relação a ser dose única e, mais importante, vai ser gratuito, estará no SUS. A eficácia dela me parece que ainda é menor do que
A privada, que é a Qdenga, que é da Takeda, que ela é uma vacina usada no mundo todo com muita segurança e bastante eficaz, né? Ela é usada como medicina viajante e o laboratório tem esse modelo de dose dupla, né? Uma dose e um reforço dessa vacina. Então, a ideia não é ter uma vacina e substituir a outra, é ter várias vacinas. Entendi. As pessoas podem vacinar tanto no privado quanto no público. Pode ser uma opção da pessoa. O que não é opção é não vacinar. E tá uma faixa etária ali um pouco mais jovem, né, professor? De quantos a quantos anos que hoje está? Então, se vacina até 14 anos para dengue, né? Isso no SUS. Mas a vacina, que é dengue, ela na rede privada e no resto do mundo, ela não tem limite. No Brasil fizeram um teto de 60 anos por causa de estudos. Entendi. E uma recomendação mundial é não vacinar pessoas imunossuprimidas. E quem já teve a infecção pela dengue confirmada, pode vacinar? Sim, essa vacina atual da dengue, ela pode. Toda pessoa que teve dengue ou não tem que pode vacinar. Inclusive, mesmo quem teve dengue, ela mostra uma eficácia muito grande e robusta. A gente tem que entender que às vezes as vacinas elas não têm uma eficácia assim para impedir totalmente a doença. Ela tem uma função muito de diminuir as formas graves. E essa vacina da dengue, ela diminui formas graves em maior que 96%. Então, é um benefício enorme, né? Com certeza. E uma dúvida que o pessoal sempre tem também, eu lembro da gente discutir até em sala de aula, que uma pessoa que já teve dengue, quando pega pela segunda vez ali, fica com medo já fica toda preocupada, porque ouve falar que tem um risco maior, esse risco realmente existe, como é que é esse mecanismo? Pô, interessante, né? Porque todos os estudos anteriores, assim, definiram uma coisa muito clara. Quem teve dengue e tem de novo dengue, tem dengue mais grave. Isso é uma questão imunológica. A pessoa vai ter uma resposta inflamatória muito mais exacerbada. Daí a vacina anterior você não poderia fazer quem nunca teve dengue. Só poderia fazer quem já tivesse dengue, para não desenvolver uma forma grave da doença. Entendi. E isso é repetível. Os países que têm muitos casos graves são países que têm muitos casos de dengue, como o Brasil, países do leste asiático. Então tem dengue grave. Então se relacionou isso a um tipo de dengue. Anteriormente falava que era o tipo 2, mas hoje sabe-se que algumas pessoas naturalmente vão ter doença mais grave, uma questão individual, genética, e a grande maioria é quando tem dengue pela segunda vez, terceira vez, ela tende a ter um quadro mais grave. E o quadro mais grave é um quadro que leva um choque, né, hipovolêmico, às vezes até com sangramento, né, a dengue de forma hemorrágica. Entendi. Eu estou vendo ainda bastante casos de dengue aí na minha prática lá, mas em relação aos anos anteriores, eu acredito que tenha dado uma estabilizada ou até baixado um pouquinho. Como é que está esse cenário hoje, essa parte mais epidemiológica? A gente teve um aumento muito grande esse ano de dengue. 2024 foi o ano que mais teve dengue em toda a série histórica do Brasil. É interessante, porque a gente acaba se acostumando com a doença, né? Então, tem períodos que há mais notificação e outros menos notificação. Mas esse ano, como você falou, você percebeu, mas é uma coisa muito clara. Hoje está tendo uma sobreposição de casos respiratórios. A gente está tendo um aumento muito grande de síndrome respiratória. E aí acaba, por ser mais grave, até mesmo a condição do paciente, você acaba valorizando, de forma de saúde pública, você vai valorizar ou vai focar numa doença que em tese é mais grave. Mas a gente tem muito casos de dengue o ano todo, por vários anos, assim como quadros gripais, várias vezes. E os sintomas, eles vêm modificando de ano para ano, né? Às vezes a gente percebe aí que a recomendação em 2022, 2021... é uma recomendação diferente até para os profissionais de saúde, né, em relação aos sintomas que podem aparecer no paciente. Isso acontece mesmo? Ela vem modificando em relação aos sintomas ou é mais uma falácia aí? Eu acho que sim, porque na verdade o quadro de arbovirose ele é bem definido para todas elas. Febre alta, dor no corpo, cansaço, cefaleia, então ele é muito comum. Algumas com as manchas pelo corpo, racho cutâneo, então eles cursam assim. A intensidade que varia. Então, às vezes, as pessoas acabam, esse é menos intenso, então é tal doença. Mas, na verdade, varia de pessoa a pessoa ou assistência médica. De forma geral, é muito comum, né? Todas elas, Zika, chikungunya, a própria Oropus, são muito parecidas com a dengue e é impossível diferenciar, né? A gente tem, uma vez, maior intensidade uma doença do que na outra. Entendi. E puxando um pouco dessa parte das síndromes respiratórias que a gente está vendo bastante aí, falando um pouco principalmente dos vírus aí, do Covid, da influenza, tem algum tratamento específico ou a gente está mais no sintomático? O que tem no SUS, o que tem no privado, o que dá para ser usado especificamente para essas viroses aí? Boa, então, a síndrome respiratória aguda grave ela é um quadro viral que piora com déficit respiratório. Então, isso é muito
muito importante, porque uma vez que a pessoa evolui para um quadro de gravidade, os recursos são muito ruins. O manejo hospitalar é ruim, às vezes a necessidade de ventilação mecânica, né, a gente tem pouco. Mas hoje o Brasil ele também é protagonista. A gente tem no SUS disponível tratamento para influenza, com medicamento disponível gratuito pelo SUS, e para Covid também disponível gratuito para os casos iniciais ou pessoas que tendem a ter um caso grave. Então a ideia é que o médico tem que ter aquele paciente rapidamente como um possível evoluidor ruim, né, ou um possível paciente que vai evoluir mal pelas comorbidades, pela condição, e faça o tratamento. E também nós temos a vacina, tanto no privado, né? No caso da gripe, a gente tem disponível no SUS, mas tem no privado também, a vacina de influenza. Inclusive, tem populações estratégicas, né? Essas doenças, independente de ser comórbidos, em crianças e idosos, tendem a ter o desfecho desfavorável. E hoje tem uma gama de vacinas para o idoso. A da Covid, gratuitamente pelo SUS, a da influenza tradicional, ou a high dose, né? É uma das vacinas com dose aumentada na rede privada para vacinar a população idosa, e a vacina do vírus sincicial respiratório, que cada vez vem aumentando os casos também com desfecho favorável, uma vez que o idoso, pela própria condição, e aí você pode associar um idoso tabagista, um idoso diabético, hipertenso, que além da idade, agrega outras comorbidades pelo próprio envelhecimento. E esse grupo tende a ter um quadro desfavorável muito grave, e você fazer um manejo respiratório de um paciente idoso, num CTI, numa enfermaria, é mais difícil. Entendi. Então a ideia é vacinar esses pacientes e se tiver qualificado, também tratá-los, né? Evitar o caso grave, porque a doença respiratória tende a complicar, às vezes, com um quadro infeccioso bacteriano. Entendi. Até para quebrar o gelo aqui um pouquinho, o objetivo do podcast está muito sério. Também é em relação a, com certeza, a educar os pacientes, aí, principalmente nessas dúvidas mais frequentes que eles têm, mas também trazer um lado aí mais pessoal dos médicos, né, para até desmistificar e ver como é que é o médico por trás do jaleco, né, que é muito importante. Professor Marcos hoje ia no judô aí. Deixou de ir no judô, professor? Deixei, vim fazer com você, vim lutar contigo hoje. Né? Aí sim. Foi, né? Hoje era meu dia, a gente tem uma turma aí, inclusive com uma da FJF. Os meninos estão lá ainda? Porque deu uma renovada, os meninos formaram. Estão ficando bom, né? Sabe, quando ficam bom, eles começam a renovar. Mas tem um grupo lá novo, muito bom, e hoje tinha esse compromisso aqui, vim, mas era o dia do judô. Aí agora é mais calor lá, né? Conheci os meninos lá, que era 113, 111, mas agora acho que é umas turmas mais calorosas. O pessoal até o 6º período tá lá com a gente, depois vão estudando, né? Aí vão saindo do judô. Você é de qual faixa, professor? Sou faixa preta. Eita porra, aí ó, não pode brincar não. Que... Eu luto judô há 45 anos. Que eu faço judô há muito tempo. Sabia que você era praticante, mas não sabia que era faixa preta. Sim, eu mantenho federação em dia, eu tenho o Zempo, né, que é um número da CBJ mundial, já lutei muitos campeonatos. Eu era atleta de judô, foi até difícil escolher fazer faculdade, continuar lutando. Em algum momento eu tive que ter opção de focar na faculdade e estudar, e eu fui abandonando os campeonatos. Você conheceu o Chinho? Sim, ele tá no Rio, né? E aí? Não, tinha muito bom, lutávamos juntos, sempre lutava comigo. Foi um bom aluno, né? Muito melhor, né? Essa molecada tem umas histórias boas aí nos intermédios da vida aí, que pegava cada cara aí, porra. Sim, ele é um bom atleta, né? 100 e tantos quilos aí, derrubava o cara em 3 segundos, era... Muito bom, ele é muito bom. Ele me parou, acho que eu sempre converso com ele no WhatsApp, mando mensagem, ele não tá treinando agora no Rio. Eu devo ir agora em junho, e vou ver se eu chamo ele para treinar na minha academia lá. Entendi. Cara, esporte é muito importante, né? Até puxando um pouco mais a sardinha pro nosso lado da medicina, da gente incentivar a atividade física, assim, cara, eu também a vida toda praticando atividade física aí, não me vejo sem. Hoje aí a gente vê muito sedentarismo em alta, né? Pessoas muito obesas aí, dificuldade do pessoal de começar, né, cara? Para quem não começa jovem assim é difícil, né? Difícil, né? Eu percebo meus pacientes às vezes, na Covid foi muito interessante. A gente vê que a gravidade está muito associada àquelas pessoas sedentárias, né? Às vezes entrava um garoto novo e não evoluía bem porque tinha pouco músculo, não tinha condição de aguentar uma doença. E hoje, assim, todos os estudos demonstram que o que muda, né, a senescência, né, o envelhecimento, aumenta a qualidade de vida e a longevidade é a atividade física. É impressionante, você às vezes vê a pessoa que pode usar todo o recurso de estética, mas a que faz esporte, faz atividade física, ela mantém isso melhor, né? Inclusive, meu paciente, que é o HIV, os estudos demonstram claramente isso. A pessoa que tem HIV, ela tem uma qualidade de vida muito melhor e uma longevidade plena se ela faz atividade física. E os estudos demonstram ainda que não é uma atividade física que a gente está acostumado.
exercício de velho ou de idoso, né? Aquela caminhadinha, aquele pilates, hidroginástica. Não, é musculação. A pessoa tem que ganhar músculo. Né? Os pacientes chegam comigo lá que são ociosos, com 30 anos, eu falei assim, é a última chance de você ganhar musculatura. Você tem que ganhar. Aproveitar enquanto tem hormônio e ganhar musculatura. Isso faz diferença. Faz diferença em todo o contexto, né? Porque a independência, né, que a gente discute muito no idoso hoje, ela está associada à pessoa ter músculo, né? Poder levantar, sentar, brincar com os netos. Com certeza. Então a gente tem que ter essa pressão médica, né? Tem que fazer atividade física, é o que mais cobro meus pacientes. Tem muitos já são atletas, fazem atividade física, isso eu reforço, elogio. E quem não é minha cobrança, né? A gente fica muito preocupado com as coisas assim de bebida, cigarro e não dá uma alternativa, só corta do paciente, né? Então não, você não pode fumar, beber moderadamente ou não beber e tem que fazer atividade física. Com certeza. E até você falou dos pacientes que beneficiam uma série de pacientes, né? Pode ser o paciente lá com Covid, né? Que estava precisando do ventilador. E às vezes comparando, tem um paciente um pouco mais idoso, com uma boa capacidade física, comparando com o mais jovem. E tanto no HIV aí, que para infectologia é uma população, né, que domina nos consultórios aí, você vê essa diferença grande também, né? Sim, com certeza. Puxando para o HIV um pouquinho aí, era uma população muito estigmatizada aí no passado. Hoje em dia isso vem mudando, né? A gente tem medicações aí muito eficazes. Como que está isso hoje? Esse estigma passou, ainda existe? A população está mais bem controlada? Hoje em dia, cada vez mais, a gente tem, né, em todos os setores. Antigamente o HIV tinha uma cara, a pessoa ficar doente, não tinha recurso terapêutico, que via morrer por causa da cronificação da doença, do avanço da doença. Hoje isso não é uma realidade, né? A gente já está em 2025 e muitas pessoas, muitos profissionais de saúde vivem ainda com década de 80, década de 90, onde não tinham os recursos. Hoje a pessoa com HIV é a população plena, né? É mais fácil tratar HIV hoje que um diabético, um hipertenso e com menos evento adverso. Então, basicamente, a pessoa tem que aceitar e o próprio paciente tem que também tirar o estigma dele, né? Para facilitar o tratamento. Então, hoje em dia, eu tenho um paciente muito jovem que descobre a doença e vem tratar comigo. Eu sempre brinco assim, a combinação é que um dia você tem que arrumar outro médico. Eles não entendem muito no início, mas eles entendem porque eu falo assim, porque vocês vão ver mais do que eu. Tem que ver mais do que eu, vocês não vão ficar doentes se tomarem um remédio. Então, a ideia hoje é uma doença que a gente considera que é infectológica como uma doença curada, clinicamente curada. A pessoa toma um medicamento, não transmite a doença e não fica doente. Então, é uma cura clínica, farmacológica. Então, a ideia é essa, e esse é o maior recurso que a gente tem. Em relação à expectativa de vida, eu lembro de ouvir que a população que vive com HIV aí, por ter esse contato direto com o médico aí, pode ter uma expectativa de vida até mais elevada em relação à população comum, né? Sim, sim. Porque o que mais mata pessoas hoje no Brasil, né, e no mundo todo é doença cardiovascular. É aquela pessoa que vai para uma emergência infartando, mas a pessoa não infartou naquele dia. Ela vem infartando ao longo de anos porque não tem a vida regrada, está ganhando peso, come mal e não tem uma orientação médica. O paciente HIV, quando ele chega muito jovem com a gente, 6 em 6 meses tem uma consulta. De 6 em 6 meses a gente reavalia aquele paciente, faz exames, a gente orienta o paciente, ele fica muito próximo do médico, né? Vira quase um casal. E essa pessoa, por causa desse autocuidado, ela começa a se preocupar mais com a saúde, começa a conhecer a saúde, começa a ter orientações tanto de alimentação quanto de bem-estar, inclusive e atividade física, e isso lá na frente acarreta um envelhecimento mais saudável, um aumento da expectativa de vida, né? Em forma geral, as pessoas que não têm contato com saúde, não é só o médico, mas de forma geral, um contato com profissionais de saúde, elas tendem a desleixar com a própria saúde. E quando essa conta vem, com 50, 60 anos, ela já vem muito alta. E o rastreamento também fica mais deficitário, né? Porque não tem esse contato direto com o médico ali numa constância, né? Sim, interessante, porque às vezes a gente tem um dado que a pessoa idosa chegando, descobrindo o HIV, ela já chega muito imunossuprimida, então ela já vem muito doente. Né? Então, para tudo isso, você descobrir uma hipertensão tardiamente, a pessoa já tem déficit. Descobrir um diabetes, uma pessoa já de forma avançada, você tem mais dificuldade. Né? Às vezes a doença, uma doença genética, uma doença herdada, ela é inevitável, né? Mas você descobrir ela mais próximo do início, você tem maior chance de tratar de maneira mais adequada. Entendi. Até na minha prática clínica lá, fui exposto a algumas situações, né, de pessoas sendo diagnosticadas com HIV. Então, mesmo que esse estigma tendo passado um pouco, ainda é uma notícia difícil de dar, né? Mas lembro de ter essa experiência muitas vezes com o senhor lá, tanto no SAI ali, quanto lá no FJF. Então, algo que me facilitou muito, e principalmente em relação a essa parte da orientação, né? De dar orientação para a pessoa ali, tranquilizar ela em relação
as medidas terapêuticas que a gente tem hoje. Mas uma dúvida que sempre surgia e que ainda surge no meu dia a dia é que às vezes é um casal, né? Às vezes um casal ali que previamente já tinha feito os exames de rastreio, né? Às vezes tinha feito pré-natal da esposa ali, que a esposa já tinha ficado grávida, e um deles tinha o HIV, às vezes os dois, e a dúvida era, foi uma traição, peguei isso fora do casamento, e assim, a gente tem que contornar por todos os lados ali, a gente sabe que há uma probabilidade que é relativamente alta. Como é que o senhor vê isso? O que o senhor orienta em relação aos pacientes quanto a isso, cara? Já foi um problema, né? Eu já atendi tudo quanto é tipo de relação de traição do homem, da mulher, as pessoas que um tem, o outro não tem, e não sabiam, um não transmite para o outro. Já vi todas as situações, assim, eu acho que possíveis, né? Uma relação de casal. O mais importante, né, e isso é uma prática médica para toda, né, experiência, é o médico se despir, né, de preconceito e tentar acolher como pessoas que estão precisando de uma ajuda. E às vezes naquela fase inicial, que pensa em traição, pode ter um fim de um relacionamento. Ou às vezes não, aquele relacionamento se faz de maneira mais coesa, e aqueles vão se ajudar em tratamento. Quando você trata um casal, esse casal tende a ser mais saudável, e quando os dois entendem, se ajudam com a doença. Mas é fato que a gente acaba que essa discussão, né? Eu tento fazer consulta de casal com o casal, então tudo que falo com um, falo com o outro. Eu acho que amadurece muito como casal, e eu tenho histórias muito interessantes, pessoas que tiveram filho depois disso, né? Ficaram juntos, casaram, às vezes não eram nem casados, eram só namorados e resolveram ficar juntos para sempre, e um se ajuda aí, vão. Os estudos, tem um estudo muito interessante que vai muito nesse contexto, que são estudos de indetectável, intransmissível de HIV, né? Onde uma pessoa tem HIV e por se tratar ela não transmite para o parceiro dela. São estudos chamados partners, e isso é interessante porque relacionamentos, as pessoas que não tem e não toma remédio, ele tem relação com a pessoa que tem e toma remédio, eles se cuidam para que não transmita. E ficam anos e anos assim, né, sem um contaminar o outro. Entendi. E vivendo de maneira mais feliz mesmo, né? Porque muitas vezes o relacionamento não está associado apenas à sexualidade, sim a vários outros conceitos. Com certeza. E a transmissibilidade da doença aí, quais são as formas mais comuns? Eu lembro do senhor comentar aí que, né, tem as formas aí injetáveis, né, principalmente nos Estados Unidos, né, que tinha aquele compartilhamento de seringa, né, que poderia ter uma contaminação por ali, mas acredito que aqui no Brasil a forma mais frequente ainda seja a forma sexual. Tem as diferentes formas sexuais aí que são transmitidas, algumas com uma probabilidade maior do que a outra. Como é que é isso? Bem, assim, a gente sabe, né, que mais de 90% das transmissões de HIV, chegando a 98%, não sei, é forma sexual, né? O sexo, né, que transmite o HIV, o sexo vaginal, o sexo anal, o sexo oral. Principalmente o sexo anal. E aí, no caso, homens que fazem sexo com homens, né, e as mulheres trans, elas estão dentro da maior parte da pandemia de HIV ou da epidemia nacional, está nesse grupo. Então, é muito estratégico. Né? Então, a gente entende que é isso. As formas de acidente biológico, por exemplo, são muito raras, pouco frequentes. Então, o nosso maior alvo hoje para cuidar do HIV são essas duas populações. Populações de homens que fazem sexo com homens, né, e a mulher trans, que além da vulnerabilidade sexual, é a vulnerabilidade social, né, que ela enfrenta, as grandes dificuldades em se colocar na sociedade, são populações invisíveis, então também são populações estratégicas. Então a gente tem que entender que a relação sexual é a principal forma, e esse que é o nosso foco de prevenção aí para poder ter sucesso. Então, resumindo, o sexo anal é a forma mais comum de transmissão, principalmente aqui no Brasil, correto? No mundo todo, né, o ânus ele tem um tecido linfóide, né, propício à infecção do HIV. E a prova sexo anal, então, se você não usa lubrificante, né, você for um sexo violento, você provoca microfissuras, até sangramento, e aí sim favorece, né, no caso, a transmissão do vírus. Entendi. A gente acaba estudando mais o Brasil aqui, então essa parte mundial, eu por um momento pensei que nos Estados Unidos ali, por ter muito esse uso de droga injetável, poderia talvez ter uma transmissão maior, mas então provavelmente não justifica, não, né? A droga injetável ela acaba tendo outras vulnerabilidades. Inclusive, no Brasil hoje tem se retornado isso, é uma população que está sendo estudada, jovens voltando a usar droga injetável. Mas assim, a gente entende que o consumo de álcool e drogas dá uma fragilidade ali em relação às atividades sexuais. A pessoa não vai usar preservativo, vai ter múltiplos parceiros, né? Existem festas chamadas de chemsex,
né, que são festas que as pessoas vão ter relação baseada em uso de drogas. Então, isso é um grupo que acaba não usando camisinha. Esse eu nunca ouvi, não. Sim, e para isso a gente tem o PrEP, né? Então, hoje a gente previne essas pessoas com medicamento para elas não se contaminarem. E a gente tem que trabalhar também com esse grupo, né? Pô, e o PrEP é uma medicação muito interessante, né? Que a gente já pega esse pessoal mais vulnerável, né? E usa uma prevenção ali de uma certa forma. Como é que isso funciona? Como é que a pessoa pode acessar isso? Principalmente quem às vezes viu sua frase aí, se identificou, falou, não, pô, acho que vale a pena me... Não, todo mundo tem vida sexual ativa, tem vários parceiros, mais de 15 anos, mais de 35 quilos, pode fazer o PrEP. Né? A ideia é a pessoa se reconhecer como vulnerável. Né? Tenho vários parceiros, não uso camisinha em todas as relações, né? E esse grupo pode acessar o PrEP. O medicamento, disponível gratuitamente no SUS, ele pode ser acessado de qualquer região do Brasil. O paciente que pode optar pelo médico privado ou um médico público, mas o medicamento é o mesmo, né? E de forma gratuita. A gente não, apesar de poder ser comprado, não há necessidade, porque o Brasil ele é protagonista, né? Ele oferece de forma gratuita para toda pessoa que está em território nacional. E é uma compra grande, né? Que é viável, e entendemos que isso vai estar mudando, né, a dinâmica da infecção para HIV. Em São Paulo, no último ano, tem redução de quase 50% de novas transmissões, porque as pessoas estão acessando as prevenções. A ideia o acesso à prevenção muda. Alguns países do mundo já não detectam novos casos de HIV, algumas cidades, né? Porque você tem acesso indiscriminado da prevenção. Então, isso é muito bom. E o PrEP é a garota de ouro, né? Assim, é a coqueluche. Né? Já tem estratégias de comprimidos diários, tem comprimidos sob demanda, já está sendo aprovada na Anvisa uma droga injetável para 2 e 3 meses, e já tem estudos no mundo com medicamentos injetáveis para 1 ano. Então, a gente entende que nos próximos anos a gente vai ter um controle e uma redução de muitos casos de HIV. Então, a gente tem aliado o PrEP aos antirretrovirais que são usados por pessoas que já vivem com HIV, e isso aí está reduzindo, então, a transmissão, e você acha que é uma tendência de reduzir ainda mais nos próximos anos e décadas aí? Eu não tenho dúvida, né, que a cura do HIV é baseada em medicamento. Né? A gente busca vacina, a gente tem vários estudos, né, uns promissores, uns menos promissores. Um grande estudo, ano passado, não conseguiu se tornar eficaz, e os medicamentos estão vindo com muita potência. A gente tem medicamento para tratar o HIV e quem trata não transmite, e tem medicamentos para prevenir o HIV. Quem toma não se contamina. Então a ideia é essa, é você facilitar, e os medicamentos não são da década de 80, década de 90. São medicamentos extremamente eficazes, extremamente potentes, né? E quase sem efeito adverso. Então hoje em dia a nossa estratégia é essa, para mudar essa pandemia de HIV mundial, e isso que a gente acredita. Entendi. Vejo o senhor sempre fazendo pesquisa aí, se aprofundando mais em alguns assuntos. O que está na sua mente aí hoje? Com o que você está trabalhando aí nessa parte da sua carreira que você está tentando explorar aí? Já explorou muito, agora está ainda mais, né? Não, eu me formei na Fiocruz, né? Sempre fui vinculado à pesquisa, né? Eu acho interessante. E acho que faz parte do professor, sempre está estudando, sempre está tentando pesquisar, né? Com todas as nossas limitações de pesquisadores brasileiros. Mas o HIV é minha paixão, né? Eu estudo todo dia, toda semana. Eu atendo, a maior parte dos meus pacientes são soropositivos, né? Então, a gente tenta sempre melhorar ali. Sempre tem coisa nova para aprender, né? Nenhum dia eu paro para ler e não vejo uma coisa que eu não sei e preciso melhorar, né? Então eu tenho isso, mas eu tenho desenvolvido uma paixão recente pela questão ambiental, assim. Eu tento trabalhar, estou reunindo alguns grupos, fiz um trabalho até na FJF com um trabalho de saúde planetária, né, e medicina climática. Eu acho que a gente tem que entender isso como uma vulnerabilidade mundial. Está muito na moda, mas o problema ambiental ele sempre é mais grave para a população mais vulnerável, são mais pobres, mais carentes, né? Como qualquer doença. A gente entende que é muito importante a gente pensar nisso, e muitas doenças que são preveníveis, até pelo reconhecimento da questão ambiental, a gente acaba buscando só a cura farmacológica. Então, eu estou tentando entender isso, tenho estudado, e eu acho que é um grande caminho para a medicina compreender o ser humano dentro de um contexto ambiental. Né? As doenças não surgem do nada, elas têm todo um contexto. Então, a relação homem, natureza e animais é fundamental para a gente reconhecer que a gente está dentro de um contexto planetário, e a saúde planetária vai muito assim, você compreender essas fragilidades, entender que o problema de poluição do ar, da água, da imigração, né, o problema
do hiperaquecimento, dos desastres ambientais, Com eles certeza. vão sempre levar o homem a uma fragilidade, uma vulnerabilidade, né? E quando você pensa nas populações mais periféricas, elas sempre vão sofrer mais. Com certeza. Puxando um pouquinho do seu histórico aí, você chegou a fazer medicina veterinária, né, professor? O que te trouxe aí de benefício? Você chega a aproveitar alguma coisa? Eu acho que para ser infectologista, a veterinária me ensinou muitas coisas, né? As zoonoses são totalmente bem identificadas na veterinária. Eu comecei a dar aula na veterinária, depois eu dar aula na medicina. E eu aprendi muita coisa lá. E por isso que eu fiz infectologia, porque eu já trabalhava com isso, né? Mas eu fui muito cedo, né? Eu acho que foi um equívoco, né? Eu entrei na faculdade muito cedo, foi muito cedo. Então eu não estava preparado para poder exercer meu lado profissional pleno. Entendi. Eu fui fazer pesquisa, né, até na faculdade na UFRJ, né, no Rio de Janeiro, e fiz o meu mestrado, e depois eu entendi que eu precisava estudar mais. E estudando animais, né, o meu projeto foi sempre trabalhando com zoonoses, eu entendi que eu precisava entender de medicina e acabei estudando medicina. E são depois. muito parecidas, né, cara? Assim, eu não tenho conhecimento profundo da medicina veterinária, não, mas tem alguns amigos aí que são formados, e a gente vai discutir alguns casos, assim, muitas das medicações acabam coincidindo ali, das terapias também. Sim, é engraçado porque tanto o caminho do conhecimento médico indo para a veterinária, né, quanto da veterinária para a medicina acontece o tempo todo, né? E hoje, então você vê que o conhecimento é bem parecido. É claro que eu tinha medo dos animais, então foi uma dificuldade, né? Animais grandes e humano eu tenho menos medo. Mas é fato que, no contexto próprio, quando você pensa em saúde única, é bem o conceito de saúde planetária, né, One Health, hoje se fala muito disso, é saber que várias doenças migram dos animais para os seres humanos, né? As gripes, agora tem gripe aviária, teve uma gripe suína, agora nós temos aí a própria Covid, uma doença que fez um spillover, né? Ela pulou dos animais para o homem. E isso é importante quando você reconhece nossa igualdade, né, dentro de um planeta com os animais. A gente sabe que a gente está dividindo os mesmos vírus, bactérias, protozoários. Puxando um pouquinho da parte de vacina aí que a gente comentou, a vacina do HPV também está em alta, sofrendo algumas modificações aí em relação à faixa etária. Antes era só menina que tomava. Como é que está isso hoje, tanto em relação ao SUS como no meio privado aí? Teve alguma modificação recente? Pô, excelente falar de vacina HPV, né? A gente tem uma vacina para o câncer. É a vacina que mudou. Na Inglaterra, na Holanda, já tem muito pouco caso de câncer de colo de útero em mulheres por vacinar, por implementar de maneira indiscriminada a vacinação. E o Brasil também incorporou, e agora a gente até mudou. A gente agora vacina meninas e meninos até 14 anos, meninos até 16 anos, com uma dose apenas de HPV, da vacina da HPV. No caso ainda a tetravalente, que ela previne de 4 cepas, 2 delas extremamente oncogênicas. Então isso reduz e impacta diretamente câncer de colo de útero, câncer de ânus, câncer de pênis e câncer de laringe também, um câncer que também pode estar associado à infecção pelo HPV. Então eu acho fundamental que vacine, estimule a vacinação, e agora é bem mais simples e isso vai fazer diferença lá na frente, né? Quando a gente fala de câncer, vê na televisão, pessoas até famosas com câncer tratando, e a gente vai pensar, pode ser um HPV, se for no contexto genital, tanto anal quanto vaginal, pode ser sim. Então é muito importante fazer isso, estimular a vacinação do HPV nessas crianças, né? E na rede privada também tem uma vacina que é nonavalente, uma vacina que tem mais sorotipos e ela previne de maneira muito mais ampla, né? E aí hoje está numa faixa etária de um pouco mais jovem, mas também tem algumas exceções aí de um público um pouco mais velho que pode se beneficiar da vacina, principalmente aqueles que não tiveram exposição ainda, né, ao vírus, não teve exposição sexual. Na verdade, o PNI completa a população mais jovem, mas caso for uma pessoa imunossuprimida, a pessoa que vai fazer tratamento do neoplásico, também ela pode estender, daí pode até mais. Mas a vacina é recomendada de pessoas de 9 a 45 anos. Então, todo mundo pode vacinar HPV desde que seja vulnerabilidade. Muitas vezes a pessoa já foi casada, fica solteira, né, divorcia, ela tem que vacinar, ela está se expondo, está tendo relação sexual desprotegida. Não basta ter tido poucas ou muitas relações sexuais, ser jovem, ser velho. Então, a gente tem a vacina disponível para todo mundo. Na rede pública, tem uma limitação por causa do PNI, mas na privada você pode vacinar a qualquer momento. E sempre ela tem demonstrado que beneficia essas mulheres, esses homens que têm vários parceiros. Inclusive, no Brasil, de maneira extraordinária, a população que faz PrEP tem acesso a essa vacina de forma gratuita, independente da idade. Entendi.
Hoje teve prova lá, você falou que da prova, teve a prova? Teve. Fiz a prova hoje. É que eu tava conversando com os meninos lá, não, hoje tem prova de DIP aqui, eu não sabia se era mesmo. Provavelmente... meus alunos trabalham com você? É a galera que tá comigo. Pô, tem que saber quem é, não sabia. A Natália, se estiver vendo a gente aí, Nath aí, ó. O professor tá aqui. Que legal, pô, foi sim. Aí você falou que tava no HU, mas tava na sala ali. No FAMED, na HU, não HU, Santa Catarina, no HU de cima. E hoje teve que ir lá? Qual que foi os temas da prova lá hoje? Foi só HIV e STs, né? A gente falou só de ST e HIV, uma prova bem legal, inclusive foi muito boa as notas, né? Já fiquei sabendo, vim correndo para cá, mas foram excelentes as notas. Que bom, que bom. E ST também passa as décadas aí, vai mudando as STs com maior incidência, né? O que hoje está mais preocupante aí? Já vi que sífilis e gonorreia aí tem uma preocupação um pouco maior, mas tem alguma coisa que está em alta aí que o senhor tem uma informação privilegiada aí? Há 2 décadas, né, a gente tem aumentado muito o número de STs no mundo todo. Uma realidade da vida sexual da população. Todo mundo tem tido mais relação, a gente tem mais facilidade, né, a múltiplos parceiros, tem aplicativos de encontro. Então, isso tem demonstrado que no mundo todo... E usar camisinha é uma coisa que meio que caiu de desuso. As pessoas não usam muito pouco. De forma geral, as pessoas não se previnem mais com camisinha. Então, a gente está com PrEP aí, que está reduzindo, né, as populações com HIV. Por outro lado, as populações com HIV têm aumentado muito. Sífilis, gonorreia, clamídia, no Brasil e no mundo todo. Na Europa são alarmes. Nos Estados Unidos, hoje, tem dados que os casos de sífilis estão iguais os da década de 40. Ou seja, onde quase pré-penicilina ali. Então, a gente tem muitos casos ocorrendo, as pessoas precisam se tratar e se testar. Existem testagens no SUS de hepatite B, C e sífilis gratuitamente. Na rede privada, a gente pode fazer um rastreamento de todos os STs, mas é importante porque a maioria delas são sintomáticas. Então, uma vez com o sintoma, a gente trata e cura, são curáveis. Então, é muito importante isso, mas a gente está tendo muito caso de ST como um todo. O sífilis, então, está descontrolado no Brasil. Entendi. E, principalmente ali na gravidez, pode ter algumas consequências graves, né, professor? Eu vejo muito lá no pré-natal, o diagnóstico de sífilis é até que bem frequente. Adolfo, é uma tristeza, né? A gravidez, as mulheres se contaminam durante a gravidez, né? E às vezes não tem um diagnóstico tão precoce, mas a gravidez é muito importante. Na gravidez, o cuidado sexual da gestante é muito importante. Mesmo porque a gestante pode estar tendo relação sexual ainda e até com outros parceiros. Às vezes não necessariamente o marido está com ela ou o pai do filho está com ela. E isso é muito importante, mesmo porque essas doenças, essas ISTs, algumas delas podem provocar aborto. No caso da sífilis, além do aborto, uma formação. Então, essa mãe tem que estar orientada e fazer o tratamento. Também pode se tratar durante a gestação e ela não transmitir para o bebê ou para o feto a doença, o que é nosso principal alvo nesse momento. Com certeza. E o SUS, assim, é muito importante nesse aspecto, né, professor? Porque a gente consegue fazer esse rastreamento ali com os exames complementares, né, logo no início da gestação. E o tratamento também, pelo que eu vejo, muito bem feito na maioria das vezes. O senhor tem essa impressão também? Sim, sim. O Brasil tem uma ferramenta que o mundo tem que invejar, né? Que é a estratégia de saúde da família, onde você consegue acompanhar aquelas pessoas sempre, né? Na idade pré-relação sexual, as meninas mais jovens, durante a gestação, o tempo todo, garantindo consulta, medicamento. Então, isso... O problema é acessar essas pessoas. A gente tem que ampliar, porque se ela tem uma estratégia de saúde de família que ela pode usar e frequentar, ela vai ser tratada, curada, diagnosticada de forma muito precoce, muito efetiva. Né? O nosso maior desafio hoje é acessar essas populações que não conseguem ter acesso à saúde. E essa população ela vai desenvolver doenças, são pessoas mais periféricas, né? E isso é grave para toda doença, inclusive para sífilis e outros ISTs. Entendi. Em relação aí à tuberculose, que é uma doença infecciosa aí também que a gente vê muito na prática, até conversei com uma enfermeira esses dias, fazia tempo que eu não tinha contato com alguém da parte mais da infecto mesmo ali, porque acaba que a gente tem essa exposição na faculdade, mas hoje na prática clínica ali eu fico mais na atenção primária, né? Então a gente não tem esse contato diário mais igual eu tinha antes. E ela me falou que hoje o que mais preocupa ela são os casos de tuberculose, que parece que pelo menos ali no Rio de Janeiro estão subindo muito. E assim, eu também estou vendo isso, muitos testes positivos todo dia ali, a gente iniciando a medicação padrão já, alguns casos até, né, resistentes ali, a rifampicina, por exemplo, vi alguns esses dias. Exatamente. Lá. Como que está isso? Você acha que está mudando? Realmente está tendo uma incidência maior aí? A tuberculose acompanha, né, a humanidade há séculos, né? E a gente não encontrou um medicamento efetivo
para eliminar 100%, né? E nem diminuir a transmissão. Né? E o Rio de Janeiro é uma capital de tuberculose do mundo, inclusive. Tem muitos casos no Rio de Janeiro. Né? E isso, no Brasil, acho que é a cidade que tem mais casos. Né? A tuberculose, ela é uma doença contagiosa que está muito associada à pobreza, né? O confinamento e a falta de atenção. Mas no Rio de Janeiro tem muito acesso. A medicação é muito difícil, é uma medicação complexa, baseada em muitos medicamentos, o que dificulta. Além disso, o tratamento é muito longo, né? E demora 6 meses, até 1 ano de tratamento, o que dificulta o acompanhamento, às vezes a perda de segmento desses pacientes, o que gera resistência. E aí é um problema, porque a gente tem um medicamento pouco eficaz para a forma simples da tuberculose e a forma multiresistente é muito mais complicada e tem poucos arsenais. Medicamentos são, às vezes, muito tóxicos também. Então, a gente tem que cuidar muito em tratar. Mas a tuberculose, ela está aumentando porque a população está ficando mais pobre, né? Menos acesso à saúde, né? Menos acesso a saneamento básico, mais confinada, né? Estrutura de domicílios muito ruins, o modelo de favela de Janeiro é um clássico para a proliferação da tuberculose. Então, se não investir em saneamento básico, na melhoria da qualidade de vida da população, a tuberculose vai só crescer. E rastreando os contactantes também que vivem com as pessoas nessas condições que o senhor citou, né, de habitação, né? Sim, a saúde da família tem que estar ali, descobrindo um caso de tuberculose, todos os contactantes têm que ser tratados, tem que isolar aquele paciente por um período, até que no caso da forma respiratória ele pare de tossir. Então, todas as orientações têm que serem feitas ali, porque se atrasa isso, uma pessoa que tem tuberculose vai disseminar para várias outras pessoas. Com certeza. Aproveitar esse restinho aqui, Abraão, a gente tem quanto tempo aí só para 10 minutos? Aproveitar o restinho aí. Caramba, né? Falamos muito. E até comentar aqui que hoje eu estava com o Gamonal, foi um prazer ter o Gamonal aqui também, professor referência. E só que a gente foi no ritmo... Por experiência ele, né? E o Gamonal está aposentado, está num ritmo um pouco mais tranquilo agora, aposentou. Né? Aí a gente acabou falando dos temas com um pouco mais de tranquilidade, o Marcos aqui, e eu também já estou mais ativo também. A gente passa rapidinho por vários temas aqui. Falar um pouquinho aí de vida pessoal e de coisas aleatórias no final aí, só para dar uma descontraída. E quem quiser conhecer um pouco mais mas até o senhor joga no... Eu já falei pro pessoal aqui que o podcast acaba sendo uma ferramenta para a gente fazer uns cortes depois para rede social. Então, às vezes, vai ser uma rede social, pode ser a rede social da empresa, pode ser a minha pessoal, pode ser às vezes do senhor, se o senhor quiser colocar alguma coisa lá. Eu lembro de se falar seu time, mas esqueci. Sou flamenguista. Sou Flamengo também. Você é? Também? Sou legal, Flamengo. Tá no Rio agora. Mas tá acompanhando ou tá... Eu acho que hoje joga, não joga? Se eu não me engano, jogou acho que joga. Ontem, pô, né? Foi ontem? Na Libertadores, acho que sim. É hoje? É hoje? Ontem então foi Botafogo. Ganhando, quanto tá aí, Abraão? 1-0 aí. Que bom, que bom. Mas acaba que a gente fica um pouco... Eu acompanho de vez em quando também. Eu sou um flamenguista agora não praticante. Vim morar de fora, estou mais identificado aqui. Mas eu, na juventude, eu ia muito a Maracanã, eu gostava de estar lá, ver. No Rio ali, você teve uma história no Rio, mas você nasceu onde? Não, eu nasci em Campo Grande. Fui morar na Barra da Tijuca. E de lá eu vim para Juiz de Fora, né? Entendi. Então morei metade em Campo Grande, metade na Barra da Tijuca. Entendi. Né? E eu tinha uns negócios na Zona Sul, ali no Leblon, eu trabalhava na época da veterinária. Entendi. E eu treinava no Flamengo, judô, né? Cheguei a treinar no judô lá uma época. E depois mudei de academia, e minha academia até hoje é no Leblon. Mas eu treinei no Flamengo, cheguei a ser atleta e fiquei pouco tempo, até por causa da faculdade, eu não tinha condição de ficar na equipe. E aí acabou que uma questão de dinâmica lá, eu fui saindo. Me arrependi, porque... Pô, legal. Era na Gávea ali? Na Gávea, né? Na Gávea mesmo. Treino até hoje lá, né? Inclusive, hoje quem dá treino lá é o Murilo, um amigo meu de infância, que conheci em Campo Grande, ele é técnico do Flamengo lá. E quando eu vou ao Rio, eu vou lá também, porque eu sou amigo de todo mundo lá, ainda me chamam para treinar e eu gosto. Até hoje eu treino, né? Então, é ali que eu fico. Tá falando um pouco de futebol aqui. A gente até pegou uns memes lá com o Ancelotti, né? Que agora o Ancelotti é técnico da seleção aí. Eu não acreditei não, mas agora eu tô acreditando, né? Uma coisa doida, né? A gente não conseguiu um técnico bom no Brasil. Aí a gente pegou umas coisas dele fumando lá, até para orientar a galera, mas a galera gosta do hype, né? Tudo que tá no hype ali, a galera acaba consumindo mais. Se fosse uma dica, tá fumando, mas coloca uma pessoa aleatória lá, ninguém dá moral. Mas agora que o Ancelotti... Eu não fumo, né? Não fumo, mas eu tomo cerveja, tomo chopp no final de semana, mas eu não coloco em rede social nada disso. Eu comecei a achar que para médico isso não é legal. Isso realmente Porque é engraçado, se for uma brincadeira até vai, mas eu vejo às vezes colegas colocando, né?
E a gente não tem muito preconceito, né, com bebida nem com cigarro, mas na prática a gente sabe que é o que mais mata pessoas no mundo hoje, né? Eu também nessa vibe. Aí eu botava, antigamente, ia pra festa, mas hoje quando eu vou tirar uma foto assim, eu já tiro. E ele é italiano, né? Eu não sei se eu já teve experiência, já cheguei pra Itália algumas vezes e assim, o índice de pessoas que Europa fumam demais. lá é absurdamente alto. Então acho que pra ele é normal. Pra gente aqui que a gente tá nesse combate... Eu acho que a gente fuma muito até no Brasil, mas bebe muito, né? Hoje no Brasil, mês passado, a gente fez 100 mil mortes por bebida no Brasil, um número alarmante, né? Que não era assim, né? E também, a gente sabe que é a população mais vulnerável. Mas é engraçado, na Europa se fuma muito. E eu acho que, assim, o que está mudando muito, tem inclusive na medicina, na pneumologia, por causa do vape, né? Há um investimento enorme e as crianças estão começando a ter acesso a esse tabaco Acha que eletrônico. É tecnológico, acha que não faz mal, né? Não, e é extremamente complicado. Então, o acesso é 14 anos de idade, né? A primeira tragada no vape é um número americano. E no Brasil também, né? Eu vi agora há pouco tempo num parque de diversão umas crianças com vape. E a gente tem que alertar isso. Às vezes vê colegas de saúde, pô, é uma coisa que você não pode ter, porque vai ter preocupação no futuro. Eu não tenho dúvida que a gente tem uma população de jovens aí e é uma doença respiratória que não tem cura, né? Assim, porque são doenças extremamente graves. Parece que um vape são 400 cigarros. A fumaça também é muito grande, inalada, né? Tem uma lesão muito pela fumaça também. Não, são lesões irreversíveis. Eu acho que vai ter uma população necessitando pulmonar. Concordo. Gravíssimo, assim, e muito jovem. E às vezes eles colocam alguma fragrância lá, né? Colocam um cheirinho, o pessoal acha que o Brasil tutti-frutti, né? Pô. Não, e o Brasil não está regulando isso, né? O Brasil está deixando assim, é proibido, mas todo mundo tem acesso, né? Acaba não sendo. Lá fora tem uma regulação parcial, mas lá vende vape com gosto de algodão doce, claramente focado no público infantil, né? Coisa que o adulto não, né? O vape inicial é engraçado, ele tinha gosto de tabaco, aí depois vendia pouco. Quando começou a fazer o gosto... Mudou, né? Frutas, né? Cítricos, não sei. O negócio evoluiu enormemente. E é um problema, porque o tabaco está ali, o tabagismo está inserido no vape. E eu acho que vai ser um grande problema, assim. Porque quando a gente vê paciente de DPOC idoso, né, já está com oxigênio, já está bem, né? A gente tem uma rotina, já tem limitações, aquela pessoa não vai jogar bola, não vai fazer uma maratona. Hoje, uma pessoa jovem limita muito a vida da pessoa com déficit respiratório. Entendi. Mais duas perguntinhas aqui. A primeira, só voltando ao Ancelotti. Acha que o Ancelotti vai dar certo na seleção ou não? Tomara, né? A gente é brasileiro, a gente quer que tenha a seleção, né? Eu acho que a seleção tem pouco flamenguista ali, né? Ainda, né? E o problema da seleção, eu acho que sempre é a identidade. Tomara que ele busque, parece que nos times que ele arruma uma identidade, né? Porque se conecta com os jogadores, né? Cria uma união, né? Sim, porque também parece que os nossos jogadores nem se falam, eles se juntam naquele período e vão embora, né? Que eles jogam em vários lugares do mundo. Acho que tem a chance de acontecer eu acho que sinto falta na seleção ter um grupo de 30%, 40% de pessoas que jogam aqui ainda, né? Porque a última seleção, o pentacampeonato foi assim, o tetra foi assim, e aí depois disso a gente não consegue achar identidade, porque o próprio brasileiro já não conhece a seleção, né? Eles falam que ele é tipo um Renato Gaúcho da Europa lá. Tomara, eu gosto do Renato, eu gosto muito dele. Que chega Renato, eu gosto dele, tomara que seja. Mas tem que dar tempo também, né? Aqui é uma troca-troca, né? A gente tem que ter... Tem um ano pra Copa aí, né? Agora não tem nem como trocar, mas tomara que ele foque nisso, junte um grupo legal, né? Tem lá, ele é técnico do Vini Júnior, né? Que eu acho que tem um destaque, não sei se o Neymar volta. A gente sempre pensa nesses jogadores, mas tem muita gente pra surgir aí também. Eu quero que o Pedro seja o titular, né? Que acho que é o melhor centroavante. Tem tempo de voltar agora, né? Tá acabando de recuperar de lesão ali, acho que volta. Mesmo mancando, eu acho que é o melhor centroavante, né, do Brasil hoje. Hoje, até outro tema que tá em alta aqui, a gente tava até fazendo uma reflexão lá. Até comentei com o Gamanal, acho que mais cedo também. Em relação às bets, não sei se você chegou a ver alguma coisa da CPI das bets que eles estão fazendo aí. O problema crônico aí foge um pouquinho da sua área, mas se quiser dar um pitaco aí também. Pô, te falar, eu não consigo entender alguém que tem uma mídia em cima, uma pessoa famosa, uma pessoa que trabalha com saúde, uma pessoa... Estimular bets. Bets hoje está ceifando dinheiro da população mais pobre do Brasil, né? A gente está tendo muito problema psiquiátrico associado a bet, depressão, a suicídio, coisa doida, eu nem sabia. E eu tenho visto muito isso, eu tenho um medo enorme disso. Já até brinquei, mas hoje eu nem tenho, mas eu
não é uma coisa que eu faço, mas... e talvez eu brinco, eu vou lá perder um dinheiro, que seja. Entendi. Mas eu vejo hoje as pessoas tentando pautar a vida nisso. E eu vejo muita gente assim, né? Engraçado que o próprio Felipe Luiz falou que não ia fazer propaganda nisso. E tem vários ídolos nossos do Flamengo que estão apoiando e traz credibilidade de uma coisa que não tem credibilidade nenhuma, né? Eu acho complicado isso. Bet, para mim, é um problema, né? Ou organiza de vez, ou e é um vício como muitos outros, né? Ativa o nosso sistema de recompensa ali, a dopamina, não, é um vício, milhão, né? Tem muita gente. E pior, gente jovem, tem crianças jogando bet, né? Porque ali tem vários jogos, né? Não é só o jogo de futebol, são vários. Então, é um problema isso. Eu acho que a gente tem que ver isso com sério, porque eu vejo colegas meus psiquiatras com um monte de paciente associado ao vício em bet. Entendi. Professor, a gente está aqui já tem um tempinho, vamos finalizando. No primeiro episódio eu gravei, cara, e assim, muito com essa intenção de gerar cortes e tal. E falei, mas vou jogar o vídeo todo no YouTube lá, pro pessoal, né? Vai que alguém quer ver. Cara, você não acredita que assim, a gente não tá ainda, né? Igual o Podpah, igual o Flow, são os podcasts mais famosos. Mas, cara, recebi muito feedback bom, assim, de pessoal dando uma força, sabe? Falou, vi do começo ao fim. Foi de muita inspiração para mim. Então, até aproveitando aí alguém que já... A gente está quase uma hora e pouco aqui. Onde que pode te encontrar? Hoje você atende na clínica torácica? Tem mais algum lugar que pode te encontrar aí? Eu sou sócio, proprietário de uma clínica, né, torácica, né? E lá é o lugar que me acham mais. Mas eu dou aula, eu sou muito acessível, eu trabalho no SUS ainda, eu tenho atendimento na prefeitura de Fora, tenho também na CISP, né, que é um consórcio de toda a região da Zona da Mata, né, faço consultoria em 2 hospitais. Então, eu sou uma pessoa muito fácil. Você, aqui em Juiz de Fora, eu sou um médico bem acessível, eu tento atender todos os meus pacientes, né, mas hoje meu atendimento no SUS é muito com os alunos. Eu dou aula lá, a gente consegue fazer um atendimento bom, os alunos respondem bem, mas eu tenho rede social, mas não é minha praia, entendi. não. Mas a gente vai deixar sua rede social lá, deixar o endereço aí da sua clínica, de tudo certinho. E mais uma vez foi um prazer ter você aqui. Tanto para a parte da empresa aí, para a gente dar uma força e trazer essas questões dos pacientes para poder ajudá-los, né, nessas questões que a gente fez aqui, né, são dúvidas comuns no público um pouco mais leigo aí, que a gente pôde trazer aqui hoje e gerar essas respostas. Eu queria fazer elogio, Adolfo, obrigado pelo convite, queria muito estar aqui com você, foi uma agenda difícil, mas vejo você um profissional jovem, brilhante, assim, com muito vislumbrando, né, vendo. Eu sempre, quando eu estudava, eu ouvia essa frase, olhar acima da manada, né? A gente médico hoje está passando um período muito difícil, as pessoas não estão se encontrando, não é só o talento, não é só o estudo, mas também tem que ter um grau de perceber o mercado, os investimentos, e você está nessa vibe aí, eu acho que é legal. O meu caminho é um caminho anterior, mas a juventude tem que repensar como praticar medicina, né? A medicina não é um sacerdócio, é uma profissão como outra qualquer, e a gente precisa ser bom, fazer um trabalho bom para o nosso paciente, porque a gente trata de vidas, mas a gente também tem que ter pessoas que entendam de medicina e saibam gerir essas pessoas, sabem entender do mercado para poder oferecer, né? Eu trabalho numa empresa que os donos são médicos e eles são bem diferenciados. Eu vejo isso com muita vantagem, porque a gente abriu mão de organizar nossa vida financeira, nossa vida social, para ser apenas médico. E a gente ficou escravo, né, da medicina o tempo todo. Eu acho que você tem essa visão, eu achei muito legal. A gente conversou bastante, a gente está aqui. E sucesso para sua empresa. Espero que você atinja, né, todo o seu potencial. Né? Eu acho que a ideia é essa, você tem muito potencial. E se está jovem assim, quem dera que eu tivesse essa cabeça há 20 anos atrás. Hoje eu estou numa fase mais de executar a medicina. Eu sou uma pessoa que vê a medicina prática, né, assistencial, baseada em conhecimento e experiência. O médico demora muito tempo a ser realmente um médico pleno, experiente. Um cirurgião demora 15, 20 anos para poder ser pleno, um clínico talvez 10 anos. Mas a gente tem vários outros caminhos que são muitas vertentes, né, professor? São muitas vertentes. A parte assistencialista também acho muito importante, também atuo nela. Mas acredito também, muito obrigado pelos elogios aí. Claro. E até repetindo uma frase que eu até falei com o Gamonal aqui, eu escolhi pessoas que realmente foram inspirações para mim e, que um dia, não tive aula com o professor Marcos e, gravei um podcast com ele, você pode entrar lá e ver. Lá na frente... É algo que, quando eu tiver meus filhos, meus netos, meu sobrinho lá, falar que, tive esse professor tal, professor Marcos, professor Gamonal, que veio mais cedo aí, tive o Léo que gravou episódio comigo, o primeiro episódio, que são pessoas que eu vejo como inspiração e que agregam muito na minha vida, então foi um prazer aí. Bom demais. Tamo junto. Prazer, tamo junto. Valeu. Sucesso.